do que está acontecendo nesse tempo. Então, como se preparar para esse tempo em nossa integralidade, no espírito, na alma e no corpo, em todas as dimensões do nosso ser? Como não se distrair da chamada vocacional? Porque distração tem aos montes à nossa volta, gente. Aos montes, basta a gente pegar isso aqui, a gente pode ficar o dia inteiro só distraído. O tempo passa e a gente não percebe, porque a distração tem sido uma grande arma do inimigo para tirar um cristão do foco e do propósito. Então, quando nós tiramos o foco do nosso propósito, nós podemos atrasar o nosso processo de crescimento em Cristo. E aí vamos ficar como crianças espirituais, precisando sempre de leitinho, isto é, um alimento bem levezinho. E o Senhor quer nos dar consistência. O Senhor quer nos dar maturidade. O Senhor quer que a gente cresça. E eu escolhi para essa manhã, num tempo rápido aqui, um tema bem importante para nós. Eu quero falar sobre equilíbrio. Equilíbrio na nossa vida diária. Então, você abra a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5. E eu vou pedir ao pessoal da mídia para colocar na NVI mesmo, tá? Porque está mais clara, mais fácil de entender, para a gente poder ler esses versículos. E aí quem tem a Bíblia no alemão, né, pode também abrir aí, Efésios 5, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, que começa assim. Se você conseguir colocar, eu já vou ler. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Pode passando. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem piadas indecentes, que não são apropriadas, mas em vez disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não se associe com eles, porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Aleluia. Vivam como filhos da luz. Amém. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aleluia. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem no oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O 21, sujeitem-se uns aos outros no temor
do Senhor. Aleluia. É um texto bem longo, 21 versículos, mas que traz uma orientação de como nós devemos viver aqui. E é interessante, porque ele começa com uma convocação para sermos imitadores de Deus como filhos amados. Sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Vocês já viram como um filho quer imitar o pai quando ele se sente amado? Vocês já perceberam isso? É fácil olhar para as crianças, né? Mas aqui cabe uma pergunta para nós. Você se sente filho amado? Eu acho importante questionar isso, porque muitos filhos tiveram pais que falharam fortemente no exercício da paternidade. E alguns vêm para Deus, mas não conseguem sentir-se amado, porque não se sentiram amados na sua história de vida. E ficaram tão fixados nas falhas dos pais, que se tornaram prisioneiros do sofrimento e das adversidades da vida. Quantas pessoas, quantos filhos estão caminhando assim? Prisioneiros das dores das suas histórias do passado, prisioneiros da rejeição, prisioneiros do desamparo, prisioneiros do abuso, prisioneiros da violência, e caminham assim como consequência. Fecharam o coração ferido para receber a paternidade de Deus, do Abba, Pai. Abba, Pai. Abba é pai no hebraico. Então, Abba, Pai, é pai duas vezes. E pai duas vezes é papai. E é assim que Deus quer se apresentar para nós. Como papai. Isto é, aquele que vai suprir onde seu pai falhou e vai ser o pai perfeito que você precisa ter. Aleluia. Percebe isso? Que ele vai curar a falha da paternidade e ele vai te nutrir com o seu amor. E para isso ele enviou Jesus Cristo por nós. Então, quando as pessoas não se sentem curadas, elas andam pela vida fora do ponto de equilíbrio. Porque vão carregando pesos que contribuem para produzir o desequilíbrio. Vão carregando o peso das mágoas, ressentimentos, amarguras, raivas não resolvidas, e não se permitem viver a intimidade com o Pai, com confiança e com segurança. Eu sei, muita gente fala comigo, eu sei uma que Deus é Pai, mas eu não consigo sentir essa paternidade, porque carregam ainda esses pesos, logo não se sentem filhos amados, embora saibam na mente que são. E por isso se tornam vulneráveis para escolherem caminhos contrários descritos nesse texto. Porque esse é um texto que fala tudo que as pessoas carentes buscam. Percebe? Aliás, poderia ter esse título: os caminhos que o carente busca e os caminhos que aqueles nutridos pelo amor vão encontrar. Porque pessoas carentes, elas ficam atrás de coisas que vão levar à satisfação daquilo que faltou lá no passado. Ficam obcecadas numa busca incessante para suprir suas carências. Aliás, para um tempo de tanta gente carente, a palavra de Deus nos diz em Provérbios 10, versículo 2, na parte A do versículo: o Senhor não deixa a alma do justo ter fome. Presta atenção nisso. O Senhor, o Pai, não deixa a alma do justo, isto é, daqueles que foram justificados por Cristo, ter fome. Que fome é essa? Será que é a fome só de comida? Não. Aqui está falando da fome da alma.
Quando você lê todo o texto, você vai entender naquele capítulo que está falando de uma fome que está presente no coração do ser humano. Qual é a sua fome? Qual é a sua fome que tem sido buscada em tantas coisas que não saciam sua alma? Muitas pessoas buscam essa fome na comida e nunca conseguem se satisfazer. Comem compulsivamente, porque tem sempre assim um ratinho roendo aqui e a pessoa acha que está sempre com fome, porque a comida também não satisfaz. Outros nas compras, compra compulsivamente, como se precisasse preencher esses buracos da alma, e nunca se satisfazem. Outros buscam no sexo e entram por caminhos de degradação moral, porque vão sempre buscando cada vez mais. Outros no álcool, alguns na promiscuidade e outras fugas que só intensificam a angústia e a fome. Bastou nós olharmos hoje quantas pessoas estão prisioneiras de pornografia na internet, que não conseguem mais viver uma vida livre. Eu tenho casos na clínica de pessoas que não conseguem mais viver sem estar acessando pornografia. Casamentos destruídos, relacionamentos destruídos e portas abertas na família para o inimigo roubar dos filhos. São caminhos que levam à destruição. Mas o texto diz que o Senhor não deixa a alma do justo ter fome, porque nele toda a carência é suprida. Portanto, não se sentir amado não muda o amor do Pai por você. Mesmo que você não se sinta, Ele continua te amando. Ele continua nos amando, porque é como o Pai que Ele é. Ele enviou Jesus Cristo para provar o seu amor. Amém. Então você quer uma prova de amor? Está escrito lá em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente não tinha feito nada e nem precisava fazer. Ele fez tudo por nós. Ele veio, morreu, ressuscitou para nos garantir o acesso ao Pai. Amém. Portanto, pessoas guiadas pelo nível do sentir. E a gente está vivendo uma geração que só quer sentir, né? Ah, eu sou homem, mas sente mulher. Eu sou mulher, mas sente homem. O sentir. Sentir é emoção, gente. Sentir é sentimento. Pessoas que são guiadas pelo nível do sentir são instáveis emocionalmente e vulneráveis às vozes contrárias que chegam diariamente para distorcer a verdade de Deus e contaminar a mente. Na verdade, a mente contaminada, a mente aberta, é um campo aberto para transtornos psíquicos. Vocês já viram como tem crescido as doenças da alma? Vai crescer cada vez mais nesse mundo que nós estamos vivendo, onde falta segurança, onde falta senso de pertencimento, onde tem faltado uma identidade fortalecida. Nós estamos vivendo hoje momentos que muitas pessoas já entraram num caos psíquico. Porque quando a pessoa faz exatamente o contrário, o que Deus estabeleceu para fazer, e nesse texto mostra isso, quando ele vai na contramão dos princípios de Deus, a alma entra num caos e o adoecimento vem. Quando a gente vai analisar a história de alguém que está num transtorno psíquico, a gente vai ver que na sua história tem quebra de princípios. É muito comum a gente ver na incoerência entre princípios, valores e comportamentos. O psiquismo se desorganiza. Sabe o que é alguém viver com a alma desorganizada? Com a alma cheia de rachaduras?
Num caos, é doença na certa, queridos. São verdadeiras autossabotagens. A pessoa quer viver em paz. A pessoa quer viver no equilíbrio. A pessoa quer viver na saúde. A pessoa quer dormir. E ter paz para dormir. Para viver uma vida coerente. E ela vê que a vida dela está toda desorganizada. E nesse texto de Efésios 5, todo o texto vai trazer as orientações necessárias para caminharmos na referência do Deus Pai. Depois você pode pegar esse texto em casa, ler todo o capítulo de Efésios 5, para você compreender o que é andar nesse amor do Pai. A referência paterna do Deus Pai, que nos deixou orientações para andarmos em equilíbrio, com direção, com foco, com alvo em nossa caminhada existencial. São 3 direções chaves para dirigir o nosso andar com equilíbrio, como filhos amados, que tem o referencial paterno do Pai Celestial, e para não se perderem no seu propósito de vida. E em cada direção tem um detalhamento do que requer essa direção, que a gente não vai passar todo esse detalhamento. Eu vou falar só sobre os 3. O primeiro está no versículo 2: vive em amor, andai em amor. Primeiro passo, andai em amor. E amor, quando nós estamos falando de amor, é seguir o referencial do Pai como filho obediente. Porque quando a gente vai no versículo 6, diz, andai em amor. Mas no 6 diz, como não andai como filhos da desobediência. Então a gente tem que escolher. Porque o filho que se sente amado, ele quer obedecer ao pai. É ou não é, gente? É. Quando você se sente amado, quando um filho se sente amado e o pai vem e fala, filho, você anda aqui por esse caminho, que isso aqui vai te trazer muitos bons resultados na sua vida. E aí você sabe, nossa, meu pai me ama, ele está me dando uma orientação, minha mãe me ama, ela está me dando uma orientação, e essa orientação é o melhor para a minha vida. Ele sabe que é melhor. Então ele quer ser filho da obediência e não filho da desobediência. E quando se fala em amor, está se falando em amor na direção vertical. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí vem a outra para nós. Amar o outro como a si mesmo. Deus não deu 3 mandamentos. Jesus não resumiu os mandamentos em 3. Ele resumiu em 2. Por quê? Porque ele faz um entrelaçamento entre o amar a si e amar o outro. Porque quando você recebe o amor do Pai, o amor do Pai desce para você, transborda para você. Você se sente filho amado, então você sabe o seu valor. Porque todo filho amado sabe o seu valor e a sua identidade. E isso faz transbordar para o outro. Então você vai ver o outro também como filho amado do Pai. E aí isso te faz transbordar. Onde você vai fazer o outro aquilo que você quer que aconteça com você. Você vai respeitar. Vai amar. Vai proteger. E esse entrelaçamento do amor nos ajuda a produzir o fruto do Espírito, que é singular. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 5. O fruto do Espírito no português, é um verbo singular. Mas tem 9 elementos depois do verbo. Mas qual é o primeiro elemento? O fruto do Espírito é? Amor. Se parasse aí, já teria dito o que o fruto do Espírito é. O fruto do Espírito é amor. Tudo mais que vem depois do amor, deriva do amor. Então é um verbo singular que se transforma em plural quando você deixa o amor transbordar. Isso é lido na Bíblia.
E isso quer dizer que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, até o domínio próprio, que é o 9º elemento. Porque quando você ama a Deus e você ama a si mesmo e o outro, você tem domínio próprio. Você não vai cair nas compulsões da vida, porque a sua alma vai estar abastecida. Você não vai ter uma alma carente que vai ficar buscando esse amor em tudo que não satisfaz. E aí você se perde de si mesmo. Quanta gente se perdendo de si mesmo. Então, primeira orientação, andar em amor. Segundo, está lá no versículo 8. Andai como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. O texto diz tudo isso. Como andar como filho da luz? Que a luz traz tudo na clareza. A luz vai te mostrar o que está lá dentro. Porque as nossas atitudes mostram o que a gente tem aqui dentro. Você quer saber o que tem na alma de uma pessoa? É só prestar atenção como ela se comporta, como ela age, como ela fala. Transcende. Isto é, vem para fora através do comportamento. Então a orientação aqui da palavra de Deus é: anda como filho da luz. Porque o filho das trevas faz tudo às ocultas. Quem vive nas trevas, as trevas de outra ordem. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então é uma escolha que nós fazemos. E o terceiro é: andai como sábios. Está lá no versículo 15. Vivam como sábios, aproveitando as oportunidades. Mas qual é o contrário de sábio? Tolo. A gente escolhe. Você quer ser sábio ou quer ser tolo? O tolo faz tolice, não é? O tolo toma decisões impulsivas, toma decisões sem pensar, toma decisões no nível do sentir. Eu estou sentindo vontade disso, eu vou fazer. O sábio não, peraí, eu estou sentindo vontade sim, é verdade. Mas isso está de acordo com o princípio de Deus? O sábio raciocina. O sábio vai verificar se tem base na palavra de Deus, porque o sábio não quer quebrar a cara. Ele quer ter bons resultados na vida. Então é uma escolha: andar como sábio ou andar como tolo. A palavra de Deus nos diz isso no versículo 15. E a advertência sobre o andar já foi sinalizada para nós desde Gênesis 3,15. Gente, esse é um texto muito importante. Lá em Gênesis 3,15 já apontava a luta travada entre o bem e o mal. Tudo que nós teríamos na nossa trajetória. Lembra que quando Deus chegou ali naquele momento, no jardim, para encontrar o primeiro casal, eles estavam onde? Eles estavam no ponto de encontro? No encontro do amor? Não. Eles estavam escondidos. E por que estavam escondidos? Porque eles tinham quebrado o princípio da obediência. Eles quebraram e eles foram se esconder. E quando eles correram para se esconder, 2 sentimentos estavam na alma deles: medo e vergonha. Foi a primeira vez que o ser humano descobriu o mal. Porque o bem eles já tinham. Mas Satanás, quando vem, ele vem sempre com estratégia. O que ele diz para Adão e Eva? Se vocês desobedecerem, vocês conhecerão o bem e o mal. Vocês serão como Deus. Então ele veio com uma estratégia para mostrar algo que eles não conheciam. E aí, através dessa estratégia, tinha um engano por detrás. Conhecereis o bem e o mal. O bem eles já tinham, que era Deus, que era tudo que eles tinham recebido. Então eles escolheram o mal. Então toda estratégia maligna tem sempre um engano por detrás. E naquele momento, quando Deus chega lá e que confronta, ele fala: foi Satanás, foi a serpente ali tipificada, Satanás. Naquele momento, Deus olha para a serpente e diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Primeira coisa que Deus faz: interditar a amizade que já tinha iniciado entre Satanás
e a mulher. Porque a abordagem dele de amizade foi com a mulher. E Deus interdita. E por que aqui não inclui o homem? Por inimizade entre ti e a mulher. Deus já tinha convocado Adão. Adão, onde estás? Agora ele coloca a inimizade. Para quê? O resto do versículo diz: entre a tua semente e a semente dela. A mulher tem semente? Quem tem semente é o homem. Então a semente depositada nela, porque a mulher é berço de gerações. A mulher carrega no ventre gerações. Ela carrega histórias. E Deus já queria proteger o que a mulher carregaria no ventre. Porque do ventre da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então entende como Deus ali já estava interditando. E desde então, a estratégia de Satanás é restaurar a amizade. Olha o movimento feminista. Restaurar a amizade da mulher com Satanás para ele roubar a descendência. Então, muita gente já me ouviu falando especificamente desse texto para a mulher. E por isso que a palavra de Deus, quando coloca a mulher como a ajudadora sábia e não tola, é exatamente para proteger as gerações. E o casamento protege gerações. Aleluia. Protege gerações. É muito lindo o sentido espiritual do casamento diante de Deus. Quando um homem e uma mulher se unem, portanto deixará o homem, pai e mãe, está no capítulo 2, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne para fundar uma descendência, para proteger uma descendência, para dar identidade a uma descendência, para que os princípios do reino de Deus sejam transmitidos para a próxima geração. Mas ainda continua aqui: este lhe ferirá a cabeça. Do ventre da mulher veio aquele que feriu a cabeça de Satanás. Onde Jesus feriu a cabeça de Satanás? Onde? Na cruz. Na cruz. Quando ele venceu a morte. Quando ele morre lá, ele diz: Pai, está consumado. Está consumado a salvação, está consumada a libertação, está consumado a cura, porque eu estou pagando o preço, eu estou entregando o meu corpo, eu estou derramando o meu sangue para purificar de todo pecado. E aí naquele momento que ele diz, está consumado, o inferno fez festa. Pensando, matamos o Filho de Deus. Só que era apenas sexta-feira. O domingo vinha logo ali. Aleluia! E quando o domingo raiou, Jesus foi lá e tomou da mão de Satanás a chave da morte que Adão tinha entregue. E Paulo fala: ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Jesus venceu. E porque ele venceu, nós temos vida eterna. Mas o versículo termina assim: e tu lhe ferirás o calcanhar. Ó, cabeça fala de mentalidade. E aí a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Está tudo aqui, a mente de Cristo. Na palavra. O que Deus pensa, né? E o propósito de Cristo em vir aqui, está tudo aqui na palavra. Então quando nós conhecemos a palavra, nós podemos ter a mente de Cristo. Mas o versículo termina: e tu lhe ferirás o calcanhar. Qual é a estratégia de Satanás? Tentar ferir o nosso calcanhar, isto é, o nosso andar. Não é assim? O nosso andar. Como anda alguém que tem o calcanhar ferido? Mancando. Não é? Em equilíbrio ou em desequilíbrio? Desequilíbrio. Mancando.
Se estiver doendo muito, ele não consegue nem andar direito, pode inclusive cair, porque o calcanhar é o equilíbrio. Vocês já ouviram aquela dia grega? Aquela expressão, calcanhar de Aquiles? Já? Nossa, pegou no calcanhar de Aquiles. O que é essa história da mitologia? Diz a história mitológica, né? Que uma mãe teve um filho e ela queria que o seu filho se tornasse invencível. Aí tinha um rio lá que banhava para se tornar invencível. Ela pegou o menino pelos pés, mergulhou no rio, molhou ele todo, menos o calcanhar. Então o calcanhar se tornou conhecido, que o Aquiles ficou com um lugar onde ele era vulnerável. Essa é uma história. Aqui a palavra de Deus nos diz que Satanás fica rastejando, tentando impedir o nosso andar. Porque o crente não foi chamado para ficar uma vida passiva. Ele ficou aqui chamado para crescer, para andar, para avançar. Mas uma pessoa ferida no seu caminhar, ela se torna paralisada, ela fica acomodada, desanimada, mergulhada em alguma coisa que impede dela crescer. E a estratégia de Satanás é exatamente isso. Porque vejam só, gente, lá no jardim, os passos do Pai no jardim traziam conforto e presença. Mas naquele dia que eles pecaram, quando eles ouviram os passos do Pai no jardim, eles sentiram turbulência na alma, agitação. Quando sua alma está turbulenta, seu coração está palpitando, como é que chama isso hoje? Ansiedade. No jardim começou a ansiedade. E a ansiedade começou o dia que eles perderam a comunhão com o Pai. Porque Pai dá segurança. Pai é da ordem do conforto, da segurança, da direção. Era isso que o Deus Pai dava para eles, firmeza, de que eles eram amados. E quando eles desobedeceram, filhos da desobediência, eles perderam a harmonia da alma. E as emoções negativas vieram. E é isso que traz ansiedade, desequilíbrio. A pessoa fica capengando. Um dia está animada, outro dia está desanimada. Um dia ela está andando firme na presença do Senhor, outro dia está vacilando. O que é isso? Quando nós olhamos, é exatamente isso que Satanás quer. Então essa fala de Deus aqui, destinada à serpente, é para que a gente entenda que nós temos que ser vigilantes, porque Satanás anda ao derredor, rugindo como leão. Porque leão é só o leão da tribo de Judá, mas ele fica rugindo, fazendo festa, fazendo barulho, querendo nos picar, querendo nos ferir, querendo tirar a nossa paz, a nossa harmonia, para que a gente ande capengando. Mas tem resposta na palavra de Deus. Quando você vai para Efésios 6, que está lá a armadura de Deus, capacete da salvação, já te protege a sua mentalidade. Aí escudo da fé, coraça da justiça, mas nos pés, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Olha só que interessante. Porque em Efésios 1, 5, 23 diz assim: e o Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, inteiros, equilibrados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, Paulo poderia ter escrito qualquer atributo de Deus, o Deus Jeová, o Deus El Shaddai, mas ele diz o Deus da paz, porque somente a paz harmoniza o psiquismo.
Somente a paz alinha o espírito, a alma e o corpo. Somente a paz nos faz andarmos em equilíbrio, quando nós calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Se você está com a sua vida preparada dentro da palavra, você vai perceber as estratégias do diabo e não vai cair nas estratégias dele, porque você vai andar em equilíbrio. Aleluia! Estão lindo? Conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que anunciam a paz. Então, quando nós andamos na paz, a gente entende que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então tudo converge, gente. A palavra de Deus se explica a si mesma. Você vai entender os textos bíblicos. Então precisamos andar equilibrados. Portanto, um homem ou uma mulher sem equilíbrio, sem firmeza, sem constância, um pai ou uma mãe sem equilíbrio, deixam a sua família e a sua descendência sem direção e vulnerável aos ataques do inimigo. Dá para distrair, irmãos? Não dá. Não dá para distrair. Cuidado com toda a distração. Porque um calcanhar ferido pelo maligno, imagine se você tem uma ferida no pé e entra uma bactéria. Pessoal aqui da área da saúde sabe o que é isso. Quando entra uma bactéria numa ferida, pode te levar a óbito, pode te levar à morte, pode dar uma infecção generalizada no corpo. Tem cristãos morrendo espiritualmente porque foram feridos e não trataram as suas feridas. Eita Deus, fala mesmo. Mágoa, ressentimento, a amargura é o câncer da alma. A amargura tira a capacidade de ver a beleza da vida. A amargura, a própria amargura priva a pessoa da presença de Deus, da graça de Deus. Já pensaram alguém viver sem a graça? Quanta gente se punindo porque fizeram coisas no passado, que já até pediram perdão para Deus e sabe que Ele perdoa, mas continuam se punindo com doenças, porque tem doenças punitivas, autopunitivas, se punindo com comportamentos negativos, se punindo porque não desfrutam do amor do Pai. Então, queridos, é tempo da gente entender que tudo já foi nos dado, e quando nós tomamos a paz, nós somos chamados a sermos pacificadores. A minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não deixe o seu coração ficar turbulento na ansiedade. A paz está. Todas as vezes que o psiquismo te desorganiza, você perde a paz, você não consegue viver na paz. Mas quando nós deixamos que a paz entre no nosso coração, é a paz, meu irmão, é a paz. E a paz não é um sentimento, né? Eu estou sentindo a paz. Não, a paz é uma pessoa. A paz é Jesus. Ele é a nossa paz. E quando essa paz entra na nossa alma, através do Espírito Santo, nós começamos a nos sentir como filhos amados do Pai. E isso é identidade. Portanto, você não é um órfão na vida de um pai vivo ou ausente. Você foi adotado por um pai vivo e presente, que já provou o seu amor. Portanto, andai em amor, andai como filhos da luz. Sonda seu coração para ver o que está na área de sombras. O que tem lá dentro que está te impedindo de viver em equilíbrio. É preciso tratar. Andais como sábios. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Mortos são aqueles que não têm o Senhor na sua vida.
e Cristo te esclarecerá. Porque Deus é amor, Ele é luz, e Ele tem a sabedoria para nos dar. A sabedoria que vem do alto. Nele nós somos inteiros e nós andamos em equilíbrio. Amém? Deus te abençoe.